Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Pegue a palavra de Deus aí, João, capítulo 21. Eu quero ler com você o que está escrito no versículo de número 15. Louvado seja o nome do Senhor. Quem encontrou, diga graças a Deus. Diz assim, amados, João 21, versículo 15. Todos que puderem ficar de pé, fiquem, por gentileza. Se não puder, pode permanecer sentado. Mas se puder, faça isso em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ou filho de Jonas, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém? Você crê que Deus ele vai falar com você aqui nessa manhã? Essa mensagem, ela tem um tema que é: Jesus quer te restaurar. Amém? Diga para quem está do teu lado: Jesus quer te restaurar. Pastor, mas me restaurar de quê? Eu não preciso de restauração. Estou aqui inteiro, completamente inteiro. Talvez você pense que não precise, mas todos nós precisamos de restauração em nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Senhor nosso Deus, nesse momento, nós colocamos a nossa vida perante o Senhor. Pedimos, meu Deus, a Ti, Pai, que venha falar conosco aqui nesta manhã, porque para isso estamos aqui, porque a Tua palavra, ela nos liberta, ela nos conforta e nos restaura, Pai. E é por isso, ó Deus, que eu te peço agora, que em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, cada pessoa que estiver aqui nessa manhã com o coração voltado para Ti. Abençoa cada um dos Teus filhos, meu Pai, que veio ouvir a Tua voz, que quer se achegar junto de Ti. E é por isso, meu Deus, que te pedimos, dê-nos um coração humilde, um coração quebrantado para ouvir a Tua voz. Que nada, meu Deus, nesse momento seja mais importante para nós do que nos atentarmos para as palavras do Senhor Jesus. Toma, meu Deus, o Teu lugar de honra aqui neste altar. Toma o Teu lugar de honra em cada coração, em cada vida aqui presente. Glorifica o Teu santo nome aqui neste lugar. Faça com que o Teu reino avance nesta terra e que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir muito a Jesus.
Aplauda Ele porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Por favor, igreja, pode se assentar. E preste bastante atenção, não converse e vamos nos atentar porque Deus ele quer restaurar a tua vida em nome de Jesus. A Santa Ceia, amado, é um momento de renovação da nossa aliança com Deus. É um momento em que nós colocamos ali a nossa vida perante o Senhor. Eu costumo usar o termo que nós fazemos um balanço na nossa mente, naquilo que fizemos, que entristeceu o coração de Deus. Mas a Santa Ceia, para muitos, é um dia que começa uma nova restauração. É o momento em que Deus ele vai nos ajudar a não errarmos mais como erramos. É o momento em que, se nós tivermos o coração humilde para examinarmos a nossa vida, nós vamos sair daqui hoje muito melhores do que da forma que entramos. E o poder de restaurar vidas é uma dentre tantas qualidades que Jesus ele possui. Nós vemos Jesus ele restaurando tantas pessoas e ele mesmo vai dizer assim, que o ministério dele, a vinda dele nessa terra, não foi para aqueles que estão sãos, mas ele veio para aqueles que são doentes, para aqueles que estavam perdidos. Ele veio para dar vida àqueles que estavam mortos espiritualmente. Ou seja, esse poder de restaurar está em Jesus Cristo. E é por isso que eu quero dizer mais uma vez aqui para você, hoje Jesus ele quer restaurar a tua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E ele hoje quer restaurar, porque nós, amados, temos que ter a nossa comunhão voltada para Deus, a nossa comunhão restaurada perante o Senhor, a nossa alegria. Pastor, mas será que para mim tem solução? Será que na minha vida tem solução? Porque eu tenho errado tanto, eu já tentei várias vezes ter uma vida diferente e não tenho conseguido sair da forma que eu me encontrava, estou conseguindo vencer os erros que eu tenho, mas eu garanto para você que Ele consegue mudar a tua vida. Porque foi assim, amados, que Jesus ele fez na vida de Pedro, que foi um grande homem de Deus, um grande servo do Senhor, mas chegou um dado momento da vida de Pedro, que se Jesus ele não tivesse restaurado a ele seria condenado. Se Jesus ele não tivesse intervido, Pedro seria condenado. Nós podemos fazer aqui uma introdução um pouco mais longa para entrarmos no texto e entendermos. Pedro, ele tinha todas as características de um grande homem de Deus. Olha, Pedro, ele foi escolhido por Jesus. Depois de uma noite inteira de oração, o nome de Pedro ele sai naquela seleta lista de discípulos. E Pedro, ele vai receber de Jesus um chamado lindo, maravilhoso, para fazer a obra de Deus, seguindo a ele, seguindo os passos dele, imitando a ele. Então Pedro, ele não foi uma escolha aleatória, assim como você também não é. Você é uma escolha que Deus ele tem para ele. Se você está aqui nessa manhã, é porque Deus ele te escolheu para andar na presença dele, para ouvir a voz dele e para entrar no reino de Deus. Amém? Nós vemos que Pedro ele vai ter o nome dele transformado, mudado por Jesus, o nome de Pedro que era Simão. E um dado momento Jesus ele vai dizer, olha, a partir de hoje o seu nome não será mais Simão, mas será Cefas, que traduzido quer dizer pedra, ou pedra pequena, ou fragmento de uma rocha.
Jesus ele está falando com Pedro, olha, eu estou mudando o teu nome hoje. E Pedro, ele vai ter também muitos momentos de destaque e de eficiência dentro do ministério de Jesus. Igual teve um dia que os 70 discípulos eles foram embora, recém-chegados na obra, ali ainda vibrando para fazer a obra, mas não suportaram. E aqueles 12 que estavam há mais tempo vão ouvir Jesus dizendo para ele, olha, vocês querem também ir embora? A hora é essa. E Pedro, assumindo ali à frente, vai dizer, mas Senhor, para onde que nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Um dia, Jesus ele vai perguntar, quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí os discípulos vão dizer, ó, ali para o lado de Samaria, eles estão dizendo que o Senhor é um profeta. Outros dizem que o Senhor é João Batista que ressuscitou. Ali outros dizem que o Senhor é um homem de Deus. Aí Jesus ele pergunta, e para vocês quem dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só, como ele tem momentos de muitos destaques e eficácia dentro do ministério de Jesus. Ele não parece ser um fragmento de pedra ou uma pedra pequena. Pedro parece que é uma rocha, de tão firme que o ministério dele aparenta estar no Senhor. Só que chegou, amados, um momento que esse homem que parecia uma rocha, ele vai fazer jus à mudança de nome que ele teve, que na verdade ele era um fragmento de uma pedra. Porque diz a palavra do Senhor que embora Pedro ele tivesse muitas qualidades, ele tinha muitos defeitos e alguns defeitos complicados. Todos nós somos assim. Eu tenho certeza que você tem muitas qualidades. Primeiramente, você é bonitão e bonitona, tá? Você é elegante. Você é uma pessoa amável. Porque se Jesus te ama, é minha função também aprender e ver o que Jesus viu em você. Mas você também tem muitos defeitos complicados, amados. Só que o de Pedro era pior ainda, porque Pedro, ele tinha uma autossuficiência, e a autossuficiência é a pessoa que acha que pode tudo. É aquela pessoa que vive naquelas confissões positivas dizendo, sim, eu posso. Só que a gente não pode tudo não, amados. Muito pelo contrário, Jesus ele disse que sem ele nada poderíamos fazer. Só que o autossuficiente, ele se esquece disso. E o cristão que anda nessa autossuficiência, que acha que pode todas as coisas, que acha que sabe tudo, na verdade, ele está andando a passos largos para a sua derrota. A pessoa que não pensa como Jesus faria algumas coisas ou tomaria algumas decisões, ela vai errar muito na vida. E Pedro ele tinha essa autossuficiência que o prejudicou muito. Mas ele tinha também uma afobação para as coisas. Ele era muito afobado. E essa afobação fazia com que ele agisse muito sem pensar. Tem alguém assim que é muito afobado, hein? Levanta a mão assim. Meu irmão, cuidado com isso, hein? Se você agir sem pensar, você vai tomar decisões que vão ferir muitas pessoas à tua volta, que vão prejudicar muita gente. E essas duas características fez com que Pedro, ele colocasse tudo o que ele recebeu a perder. Pedro, por causa desses dois erros que ele tinha na sua vida, esses dois defeitos, ele colocou o ministério dele, ele vai colocar a caminhada dele com Cristo à prova. Então, eu quero ler com você alguns textos que vai mostrar alguns erros que Pedro cometeu. Diz aqui em Mateus capítulo 16, no versículo 21, diz a palavra do Senhor que Jesus, ele ia sempre avisando as mesmas coisas, amado.
Jesus, por exemplo, ele deixava claro que ele tinha que morrer. Porque quando Jesus ele falava dessa forma, ele estava preparando os discípulos dele, as pessoas que andavam com ele, para aquele momento tão difícil. E às vezes, a gente não prepara as pessoas para isso. A morte ela é tão dolorosa porque, embora nós sabemos que vamos perecer um dia, de alguma forma, nós agimos com as pessoas como se fôssemos viver para sempre. E aí, quando os filhos não têm o cordão umbilical cortado do pai, não sabem nem o que fazer. Ficam perdidos na vida. Não sabem se portar como homens, porque tudo que faz o pai e a mãe, eles agem como se eles fossem viver para sempre. E Jesus, ele sempre dizia, olha, eu vou perecer, eu vou padecer, eu tenho que morrer. E diz aqui, no versículo de número 21, que Pedro, ele vai ouvir isso, e olha a reação dele, diz aqui, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Olha o que Pedro está fazendo, amados. Ele está reprovando Jesus. Ele está reprovando o plano de Deus. Ele está dizendo para Jesus, não, isso não vai acontecer. Só que, amados, uma coisa que você tem que ter certeza, que a Bíblia ela te avisa do que vai acontecer, não do que você quer que aconteça. Quando Deus ele deixa a palavra para nós, ele não está pedindo a nossa opinião. Ele está nos preparando para coisas. Só que Pedro, ali, na sua afobação, na sua autossuficiência, ele reprova o plano de Deus. O plano de salvação de Deus para mim, para você e para ele. Você já parou para pensar nisso? Jesus está dizendo, eu vou morrer, eu tenho que perecer, tenho que sofrer para pagar os pecados de todo mundo e depois eu vou ressuscitar. Ele, não, de modo nenhum, isso não vai acontecer contigo. E quantas vezes, nós reprovamos o plano de Deus? Nós reprovamos. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que Deus já está trabalhando no teu coração, mas você está dizendo, não vai, eu não quero que isso aconteça, não pode acontecer dessa forma, porque eu não acho justo isso acontecer. E isso, amados, é muito triste, porque Pedro, nessa hora, ele não está mostrando que é uma rocha, está mostrando que é um fragmento de pedra mesmo. Aí Pedro, ele passa algum tempo, diz a palavra do Senhor Jesus, que Jesus ele chega em Jerusalém, e ali eles vão para a ceia, e quando eles chegam no cenáculo, Jesus ele vai perceber que havia uma discussão entre os discípulos, procurando saber quem era maior entre eles. Eu acho que vamos organizar os lugares aqui na ceia. O fulano fica do lado aqui, se Jesus vai sentar no meio, eu sento aqui, vamos ver quem é mais importante nesse ministério. E Jesus, ele percebendo isso, aquela discussão sem pé nem cabeça, dentro de uma congregação, do momento de comunhão, quem era maior? Aí Jesus sabe o que ele faz? Ele pega ali uma toalha, amarra na cintura, ele pega uma bacia e começa a lavar os pés. Vem cá, me dá seu pé para me lavar. E ele começa lavando os pés, e quando chega na vez de Pedro, diz a palavra do Senhor em João capítulo 13, que Pedro ele não entende o propósito daquilo ali. Diz ali, olha, em João 13, no versículo 6, na frente dos discípulos, olha como que ele é afobado, olha. Diz aqui, João 13, versículo 6, diz assim, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? E respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois.
Porque Pedro está dizendo, Senhor, é um trabalho de escravo, o Senhor não pode fazer isso, o Senhor é grande demais. Mas eles não entendiam, porque o certo era eles chegarem e pegarem uma bacia, se Jesus fosse grande para eles, e lavarem os pés de Jesus. Mas eles queriam contendas, discussões entre eles, amados. E Jesus, ele está dizendo, o que eu estou fazendo agora você não entende, mas depois você vai entender. Aí Pedro, ele vai dizer que com ele é 8 ou 80. Diz aqui, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, então Pedro lhe disse, Senhor, não somente os pés, então capricha, né? Mas também as mãos e a cabeça. Me lava de corpo inteiro. E aí Jesus ele fala, olha, declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ele está dizendo, vocês já me têm, eu estou com vocês, mas vocês precisam lavar os seus pés. Olha como que Pedro, ele está colocando o ministério dele numa forma perigosa. Ele está questionando muito a Jesus. Ele está questionando muito. E quando nós questionamos muito a Deus, nós estamos colocando a nossa caminhada com Deus de uma forma muito perigosa, amados. Quando nós começamos a ver que os nossos planos estão sendo frustrados, nós estamos e começamos a questionar a Deus, nós estamos colocando a nossa salvação em uma forma muito perigosa. Quando o porquê para tudo faz parte da nossa vida, nós estamos colocando a nossa vida com Deus em um viés muito perigoso. Você que está aqui, como que você está com a sua vida com Deus? Pastor, eu não entendo não. Eu fico lá na minha casa, às vezes eu entro para dentro do quarto e começo a chorar. Eu olho para minha conta, eu olho para minhas dívidas e falo, meu Deus, mas por que comigo? Mas por que, Senhor? A minha vida não era assim no mundo, a minha vida não era assim. Eu tinha uma boa condição, agora eu estou sofrendo. Meu Deus, os meus filhos nem me procuram mais. Quando eu não estava na tua presença, eles vinham aqui em casa, faziam farra, faziam festa, e agora eu simplesmente estou abandonado aqui. Por quê? Quando você começa a questionar o agir de Deus, você está entrando num viés muito perigoso. Você está andando pelo caminho da perdição. E Pedro, ele não vai conseguir entender, porque Jesus ele vai fazer avisos particulares para ele. Eles vão participar daquela ceia, daquele momento de comunhão. Jesus ali, ele tira a máscara de Judas, e quando eles saem dali, diz a palavra do Senhor, que Jesus ele vira para Pedro e fala, Pedro, Satanás, ele te escolheu. Ele está rogando ao Pai para peneirar você. Da mesma maneira que ele fez com Jó, ele está fazendo com você. Ele quer que você entre frente a frente com ele. Ele quer você. Mas eu roguei ao Pai e disse que você não está pronto. Pedro, e quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Jesus está avisando Pedro, Satanás, ele quer você. É igual a gente falando no culto, meu irmão, minha irmã, Satanás, ele quer você, ele quer destruir você, ele quer te tirar da presença dele, ele quer te tirar da obra de Deus, ele quer te tirar da comunhão. Só que Pedro ele não entendeu o aviso, porque a autossuficiência acha que Deus ele nos dá conselhos. Não, Deus ele nos dá avisos, amados. Só que Pedro andaram mais um pouco, diz que eles lá cantaram uma canção na ceia, eles estão andando. E aí Jesus, de repente, ele fala assim, olha, hoje todos vocês irão se escandalizar de mim. Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Jesus está dando um aviso. E aí Pedro,
ele chega à parte perto de Jesus e diz assim: olha, Senhor, eu não sei quanto a fidelidade desses outros aqui. Não sei. Não sei como são, mas eu, Senhor, eu sou ponta firme. Eu estou com o Senhor. Pode contar comigo. Você pode ter certeza que não vai ter problema nenhum. Esses outros eu não sei, mas eu estarei com o Senhor. Aí ele olha para Pedro e fala: Pedro, vou te dizer uma coisa aqui. Vou te dar um outro aviso. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele não está dizendo pode acontecer, ele está dizendo vai acontecer. E aí, Pedro ele fala: não, eles podem fugir, eles podem ir embora, mas eu irei contigo até a morte. Sabe o que Pedro está fazendo? Aceitando o desafio do diabo. Ah, você vai até a morte? Jesus ele vai chegar ali e vai ser preso. Ele pede a intercessão, Pedro não aguenta interceder 1 hora. Jesus ele está ali, ele deixa Pedro, Tiago e João orando, e ele chega um pouquinho mais adiante, ele está de joelhos, ele chora, ele clama, ele grita, ele fala: Pai, Abba! E Pedro está dormindo. Quando ele volta, ele não chega na primeira vez e falando vocês, ele fala: Pedro, você não pode vigiar comigo nem 1 hora. Nem 1 hora, Pedro. E aí ele fala: vigiem, a carne é fraca, o espírito é forte. E Jesus ele se ajoelha, ele chora, ele clama, ele volta, eles estão dormindo. Pela 3ª vez, Jesus ele chora, ele grita, e o corpo está tão abalado que o suor começa a sair como gotas de sangue. E aí ele se levanta. E aí vem Judas Iscariotes para o prender. E Pedro, ali meio acordado e meio sonolento, ele vê aquilo, ele pega uma espada na mão e corta a orelha de Malco. E Jesus ele fala: Pedro, se eu quisesse esse tipo de guerra, eu dava uma ordem, e o meu pai, ele mandava mais de 12 legiões para batalhar por mim. Mais de 72.000 anjos do céu. Eu não quero isso. E aí diz a palavra do Senhor que Pedro, na hora que ele tinha que provar, que se provar, ele não vai conseguir, porque ele vai fugir. Naquela hora Pedro saiu correndo. Jesus ele fala: deixa estes aqui. E diz a palavra do Senhor que Pedro, ele está fugindo. Isso aí eu imagino, tá? Vou usar um pouco de conjectura, porque ele começou a seguir Jesus à distância. Só que, amados, o maior erro de Pedro não foi seguir Jesus à distância, foi ter seguido Jesus naquele dia. Porque Jesus ele disse que vocês vão se escandalizar, você vai me negar. É a mesma coisa de Jesus, ele fala assim: ó, não entra naquele boteco ali não, que senão você vai me negar lá dentro. Aí a pessoa ela finge que não é com ela e vai. Ela finge que não é com ela, que ela consegue. O maior erro não foi ter seguido a distância, ele devia ter fugido com os outros. Era cumprimento da palavra de Deus, mas ele não pensou assim. Ele começou a seguir Jesus à distância. E quando você segue Jesus à distância, você fica perto de outras coisas. O mundo começa a te chamar. Ele começa a te atrair. Jesus ele avisou: vai acontecer. Se você fizer dessa forma, você vai me negar. Às vezes a gente fala que meu irmão não anda com tais pessoas, porque senão você vai negar Jesus. Aí a pessoa ela fala: não, pastor não sabe de nada não. Igual Pedro pensava, Jesus não sabe de nada não. Ele não sabe quem eu sou. Eu sou Pedro, a rocha. Ele pensava que era isso. Sabe o que vai acontecer com a vida de Pedro? Ele vai negar Jesus. Diz a palavra do Senhor que Jesus avisou para ele, assim como ele avisa para você hoje aqui: foge dessas amizades
que te afastam de Deus. Se te chama para farra, está te afastando de Deus. Foge das pessoas que te levam para longe do propósito de Deus na tua vida. Pode ser namorado, pode ser namorada, pode ser ficante, pode ser amigo, pode ser até se o pastor te afastar de Deus. Foge dele. Porque Pedro, ele pensou que Jesus não sabia o que estava falando. E aí diz a palavra do Senhor que ele está à distância. E aí de repente, ele diz que ele está à noite, né? Naquela noite Jesus ele está sendo julgado por Anás. E aí tinha um braseiro, uma fogueira. E diz a palavra do Senhor que Pedro naquela noite fria vai se juntar para se aquecer. Foi quando ele começou a negar Jesus veementemente. Diz a palavra do Senhor que primeiro passou uma criada e Pedro está ali se aquecendo. E quando ele está se aquecendo, aquela mulher fala: opa, você eu conheço. Você anda com com Galileu, não anda? Não, eu não conheço ele. Mentiroso. Mentiroso. Olha como ele, frente a frente com o diabo, ele se torna o filho do diabo. Eu não o conheço. E aí diz que veio uma outra criada. No Evangelho de Marcos diz que veio um homem do alpendre e falou: olha, esse aí, ó. Esse aí anda com ele. E Pedro jurou: eu juro por Deus que não conheço Jesus. E talvez fosse verdade. Talvez fosse verdade. Porque se conhecesse, não o negava. Você que está aqui conhece Jesus? Hein? Conhece? Quem conhece não nega ele. Não nega com palavras, com atitudes, com coisas levianas, com práticas mundanas. Será que você conhece mesmo a Jesus? Porque você não mudou nada, nem uma vírgula até hoje. Não tem evidência de conversão. Hein? Ele está jurando: eu juro por Deus. Só que aí vem a terceira pessoa, diz que era parente lá de Malco, que ele cortou a orelha e falou: ah, você é aquele lá que estava com ele lá no Getsemane. Ele começou a praguejar, ou seja, até palavrão começou a falar. Começou a usar termos pejorativos, dizendo: eu digo para vocês mais uma vez, eu juro que eu não o conheço. E de repente, foi lá o galo e cantou. Jesus, ele disse: não vai acontecer. E Pedro não quis ouvir. Sabe o que aconteceu? A pedra pequena virou pó. Se ele era uma pedra pequena que Jesus disse que era o nome dele, ele agora é um pó. Porque imagina Pedro saindo daquela casa ali. Eu imagino ele saindo pelo caminho, chutando pedra e dizendo: você é um imprestável! Porque é isso que faz o pecado na vida da pessoa. Você não presta! Você disse que serviria a ele e não serviu! Você disse que estaria com ele e não esteve! Você disse que não o negaria, que se converteria, que não faria isso, mas fez! Imagina, amados, a vida de Pedro agora. Ele não é mais nenhuma pedrinha. Ele é o pó da terra. Imagina ele andando chateado, porque as coisas estão acontecendo. Porque Jesus ele vai ser preso e Pedro não está lá. Às 9 horas da manhã, Jesus ele chega ali no Monte Calvário. Pedro não está lá. Às 3 horas, Jesus ele rende o seu espírito. Pedro está escondido. Imagina Pedro escondido, tendo negado a Jesus, Satanás o oprimindo, o acusando, o denunciando, dizendo que ele é um falso, que ele é um frouxo, que ele não conseguiu vencer a sedução da autossuficiência. É assim que o pecado faz com a vida da pessoa, que Jesus avisa ela, e ela pensa que Jesus não sabe das coisas.
Jesus, ele fica ali o sábado inteiro no sepulcro. Pedro não passa nem na porta, ele está trancado dentro de uma casa. Ele não tem condição de dormir. É Deus que dá o sono. A opressão é muito grande. E quando Jesus, ele no domingo de manhã ressuscita, entra Maria Madalena dizendo: olha, ele ressuscitou. E Pedro, afobado, ele sai correndo. João é mais jovem, passa na frente dele. Mas Pedro é mais afoito, ele entra dentro do sepulcro, mas não encontra Jesus lá mais. E aí eles dizem assim: olha, aí eles estão em casa, e um outro dia Jesus ele aparece rapidamente, aparece por uma segunda vez, e Pedro isoladamente no canto, completamente desolado, sem conseguir olhar na face de Jesus. Mas um dia, no dia da ressurreição, Jesus ele diz para Maria Madalena, que não entrou dentro do sepulcro. Ela vai pensar ali que é um jardineiro. E aí Jesus diz para ela: Maria, ela ouve a voz dele, entende, ela fala: Rabone. Ela falou: olha, não me impeças. Ele diz: não me impeças, não me impeças. Mas dize para Pedro e para os discípulos que eu vou para Galileia. Por que ele distinguiu Pedro dos discípulos? Será que se ele falasse assim: avisa para os meus discípulos que eu vou para Galileia, não seria suficiente? É porque Jesus, ele sabia que naquele momento Pedro já não se sentia mais um discípulo. Ele já se sentia um fracassado. Ele já se sentia uma pessoa longe do caminho do Senhor. Ele fala: avisa para Pedro e para os discípulos que eu vou estar na Galileia. E aí, imagina aquela viagem para Galileia, mais de 100 quilômetros de Jerusalém para Galileia. Pedro deve ter andado pensando assim: não, Jesus ele vai apontar o dedo na minha cara e vai julgar um monte de coisa. Ele vai falar mesmo que ele tinha me avisado. Só que quando chega na Galileia, não encontra Jesus. Aí Pedro, que é um líder, né? Ele fala assim: eu vou pescar. Algumas pessoas que estudam a palavra pensam assim: ah, não, Pedro ele tinha que comer. Estava com fome, foi comer. Mas eu penso que Pedro estava começando a querer refazer a vida dele, longe de Jesus. Não estou encontrando ele mais. Eu tenho que refazer, eu tenho que tirar alguma coisa, eu tenho que ter sustento para a minha vida, para a minha família. Eu vou pescar. Só que o líder nunca é neutro. Ele é líder para o bem ou líder para o mal. Quando ele fala: eu vou pescar, todos os outros disseram, pelo menos mais 6. Eu vou também. Eu vou também. Só que aí chegaram ali, começaram a lançar a rede a noite inteira e não pescaram nada. Aí vem pela manhã uma silhueta andando lá na praia. Não dava para ver quem era. E aí Pedro, aquela voz começa a dizer assim: filhos! Olha que doce voz, hein? Pescaram alguma coisa? E Pedro: não pescamos nada. E aí ele fala: lança no lado direito. E aí, quando João ele ouve isso, ele fala: olha, isso já aconteceu. Você lembra do que aconteceu nesse dia? Você lembra? O que Jesus está fazendo? Usando a passagem da pesca maravilhosa no dia que ele chamou Pedro. Sabe o que ele quer dizer com isso? Eu chamei você. Eu escolhi você, eu levanto você, eu vou restaurar você, eu vou te colocar de pé. Lembra-te que fui eu que te escolhi e te chamei. E eles lançam ali a rede e já não podia mais pegar, né? Já puxar de tanto peixe. E Pedro nem olhou para peixe, coisa nenhuma, foi correndo para Jesus. E quando eles chegam ali, Pedro ele vai se deparar, sabe com o quê? Com uma fogueira. E as 2 vezes que a palavra fogueira ela aparece no Antigo Testamento, nos Evangelhos, perdão, é quando Pedro negou Jesus ali e quando Jesus está restaurando Pedro ali. Ele olha para aquela fogueira, eu imagino que ele deu até um passo para trás.
E aí Jesus ele fala, opa, vem aqui, ó, tem peixe, tem pão aqui, quentinho aqui. Ninguém nem se preocupou saber, olha, como é que ele conseguiu pescar, né? Como é que ele conseguiu fazer esse pão aqui? Não tem uma padaria aqui perto, nós estávamos no mar, não conseguimos, mas ele é o Deus da provisão. A provisão de Deus não se explica, ela aparece na vida daquele que crê. E quando ele está ali comendo, Jesus ele vai chamar Pedro à parte. E aí nós vamos lá para o texto que nós entramos. E eu vou ser breve aqui, tá? João, capítulo de número 22. João, capítulo de número 21. E eu vou ler com você aonde nós iniciamos a leitura lá no versículo 15. Diz assim, ó. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ou Jonas, na minha tradução eles colocam já, porque Jonas ali em Israel é como se fosse João aqui, entendeu? Mas vou usar o termo Jonas, que é o que deve estar escrito, ou Bar Jonas, né? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Bar Jonas, amas-me mais do que estes outros? O que Jesus está fazendo Pedro recordar? Você disse que me amava mais do que todos os outros? Que eles você não sabia, mas você sabia de si mesmo? Você me ama mais do que a eles? E aí ele vai dizer assim: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. E tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Olha só que interessante. Pedro ele foi para aquela conversa perdendo, se fosse um jogo ele tinha perdido de 3-0 já. Negou Jesus 3 vezes. E Jesus, quando ele começa a perguntar para Pedro, ele quer que Pedro ele seja sincero, seja verdadeiro. E amados, o antídoto para a mentira é a verdade. Quando uma pessoa ela é verdadeira, sincera, ela começa a virar o jogo diante do Senhor. Aquilo que afastava ela de Deus, as mentiras, os pecados, quando ela tem renúncia, ela sabe da sua condição, a restauração ela começa a ir. E Jesus ele está dizendo aqui, olha, que a única coisa que a pessoa ela precisa para ser um membro, um apacentador, um divulgador do Evangelho, é amar a Ele. Por isso que ele faz essa pergunta. E o interessante é que esse texto, no original, no grego, a gente sabe que tem vários tipos de amor. E quando Jesus ele fala desse amor, igual, por exemplo, no grego existe o amor eros entre o homem e a mulher, o amor philos, que é um amor fraternal, e o amor ágape, que é o amor incondicional. Quando Jesus ele pergunta para Pedro aqui, ele pergunta, ele usa o verbo ágape. É como se ele dissesse: você me ama e está disposto a ir comigo até a morte, Pedro? Você me ama a esse ponto? Só que quando Pedro ele responde nessa passagem, ele não vai responder com ágape, ele responde com philos. Se fosse entre um namoro, a mulher pergunta para o marido: você me ama? Ele fala assim: olha, eu gosto de você.
Pedro está dizendo: Senhor, eu gosto de você. Aí ele pergunta pela segunda vez: tu ágape? Ele fala: não, Senhor, eu gosto de você. Ele é sincero, porque ele disse que ia até a morte e não foi. Ele disse que não negaria e negou. Ele reviu o amor que ele tinha pelo Senhor. E aí, quando fala pela terceira vez, Pedro, aí Jesus ele não usa o ágape. Ele fala: tu gostas de mim? Aí Pedro ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu gosto de ti. O que Jesus ele quer mostrar para Pedro e para todos nós? Que às vezes a nossa falta de entendimento da nossa vida com Deus nos leva para situações tristes, chateadas. Nós erramos muito na vida. Quantas vezes uma pessoa empolgadona falou: você tem que se converter, você tem que ir para Jesus, você tem que voltar para o Senhor, você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar. Um mês depois, a pessoa está bebendo, fumando e longe da presença de Deus. Na hora que entrega a vida para Jesus: Senhor, eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixarei. Não pode ter uma festa. Tchau. Está entendendo isso? Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. O que Jesus ele quer? Sinceridade, amado. Não se engane. E aí Pedro, ele vai receber a restauração de Jesus, porque diz aqui, olha, no versículo de número 18, ele vai dizer assim: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Olha só o que Jesus está dizendo. Olha, Pedro, quando você era mais moço, você mesmo fazia o que queria. Você pensava que fazia o que queria. Mas quando você for mais velho, alguém vai te vestir e você vai estender as mãos. E você vai ser levado para onde você não quer. Ou seja, Jesus estava dizendo que Pedro iria morrer crucificado como ele. Que ele ia ter que estender as mãos, outra pessoa viria vesti-lo e ele entregaria a sua vida. Mesmo de uma forma que ele não iria querer. Só que no dia que Pedro ele vai morrer, segundo a história da igreja, ele vai ser crucificado. No tempo ali de Nero, que era o imperador, ele vai levar e Pedro vai ser crucificado. Só que no momento que ele ia ser crucificado, ele fala: eu não sou digno de ser crucificado como ele foi. Ou seja, Pedro está dizendo: verdadeiramente a rocha é ele. Eu sou simplesmente uma pedra pequenininha. Me crucifica de cabeça para baixo. Me crucifica, porque a ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? E aí Jesus, depois de dizer isso, ele fala: Pedro, agora segue-me. Ou seja, Jesus virou o jogo. Ele estava dizendo para Pedro: Pedro, vamos tentar de novo, eu escolhi você, vamos recomeçar, vamos caminhar novamente, agora vai dar certo, vai ter restauração na tua vida. E é isso que Deus ele quer fazer com você hoje. Ele quer te restaurar. Amém? Quem toma posse disso, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir o nome do Senhor. E toda a igreja se coloque de pé. Põe a mão assim na altura do teu coração. Se for possível, permaneça onde você está. Deus, ele sabe de tudo, amados. Não duvide das palavras que saem da boca de Deus. E sabe qual que é a maior prova do amor de Deus para nós? É que ele nos avisa.
Quando nós analisamos a palavra de Deus, examinamos a Escritura, nós chegamos à conclusão que Deus, ele não faz nada sem avisar o seu servo antes. E quantos avisos Deus já não te deu, né? Nós estamos falando aqui, gente, é tempo de agradecer, não é tempo de murmurar, não. Vamos nos esforçar. Aí já tem pessoa dizendo, quer saber, eu sou assim mesmo, eu sou a ignorância em pessoa. Mas tudo tem um propósito, um para quê. Em nome de Jesus, amado. Você hoje que está aqui nessa manhã, a Santa Ceia é dia de renovação de aliança, mas é dia de restauração também. É hoje que você tem que analisar a tua vida e ver o pecado te chamando lá fora. E Jesus está dizendo para você, não vá, para. Mas você não, eu sei o que eu estou fazendo. E me perdoe a franqueza, amado. Mas tem tantas pessoas que já erram, assinando a sua cláusula de condenação. Tem pessoas que erram, dizendo para Deus, não, Deus ele sabe, ele me conhece. Quantas vezes Deus já não me falou para mudar em algumas coisas? É o lapidado ourives. E se nós negligenciarmos isso, podemos colocar tudo a perder. Se Jesus não entra na causa de Pedro, eu acho que do lado de Judas tinha um espaço para ele se enforcar. Mas o plano é restauração. É por isso que você está aqui. Lembra-te, foi numa igreja que você conheceu Jesus. Foi através de uma pregação que você um dia ouviu falar de Jesus e disse, eu amo ele. Na hora o seu coração se conectou diretamente com o trono da graça de Deus. A ponto de você falar, eu quero é Jesus, nada para mim mais importa, nada para mim interessa, se vai ter trabalho eu não sei, se vai ter família eu não sei, se vai ter relacionamento eu não sei, mas eu quero Jesus, ele não pode faltar. Mas, talvez nesse meio do caminho, você trocou o propósito de vida. Hoje você sabe mais. Hoje você é autossuficiente. Você tem dependido de você. E na força do teu braço não vai. Pedro tentou pescar, amado. E disse que ele não pegou nem uma piaba naquele dia. Porque um homem longe de Deus, nem para pescador ele não serve. Ele não tem prazer naquilo que faz mais. Se um dia você bebeu da fonte de água limpa, se você volta e se afasta do Senhor, nada mais tem sabor na tua vida. O sabor das coisas se perdem. É por isso que hoje aqui, nessa simples igreja, Jesus, ele te chama para restauração. Talvez você está afastado da presença de Deus, afastado do caminho do Senhor. Ou talvez você tem defeitos tão perigosos que estão te afastando do verdadeiro sentido daquilo que Deus tem para você. Você trabalha muito, mas não é feliz. Seu trabalho não está te gerando a realização que você precisa. Porque, amados,
Com todo respeito, é o que a palavra de Deus ela diz, é aviso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Vai ser inútil levantar de madrugada, comer mal, se vestir mal, fazer as coisas más e não ter sono, não dormir. Está trocando o propósito. Hoje é dia de restauração. O braseiro está aqui, ó. O braseiro está aqui. O fogo do Espírito, ele está aqui. E se você hoje se colocar diante de Deus e falar com o Senhor, meu Deus, eu te amo, Senhor. Eu quero andar na tua presença, Jesus, ainda que agora eu sou novo, mas quando eu for mais velho, eu vou até onde eu não quero pelo Senhor. Em nome de Jesus. Talvez você se afastou do caminho do Senhor, está longe da presença de Deus, os seus sonhos estão morrendo, está tudo desabando. A tristeza vem, a decepção vem, porque o pecado que você pratica todo dia é julgado na sua cara. Foge. Pedro, chegou um momento que ele havia desistido de Jesus, mas Jesus nunca desistiu de Pedro. Da mesma maneira que ele não desiste de você. Vamos tentar de novo. Vamos nos levantar, vamos continuar, vamos recomeçar. Vamos, a partir daqui, ter uma vida diferente. Pastor, eu preciso pedir perdão. Eu quero voltar para Jesus. Ou eu quero entregar a minha vida para Jesus. Talvez está doendo dentro de você algo aí, amados, que você não consegue se livrar desse sentimento. Hoje, o restaurador de vidas, ele te chama. Então eu quero fazer esse convite para você, mas tem que ser um convite que você tem que entender que não é para qualquer lugar. É um convite para viver perto de Deus, tanto aqui na terra quanto no céu. Em nome de Jesus. Pastor, eu estou afastado da presença de Deus, ou então eu estou desanimado das coisas de Deus, ou então eu não conhecia Jesus, mas só de ouvir falar dele, meu coração já salta de alegria. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Se tem alguém aqui dessa forma, seja humilde, ouça o aviso e sai do teu lugar e vem aqui na frente, aqui, ó, diante do altar, aonde Jesus ele te chama. Pastor, eu não estou buscando, eu não estou conseguindo caminhar. Pastor, eu tenho feito coisas que desagradam ao Senhor. Vem aqui agora. Vem aqui agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque se você hoje não for restaurado, ouça o que o Espírito Santo está te dizendo. Pode não haver mais restauração para você. Se hoje você ouça o que o Espírito Santo está te dizendo. Não seja como Pedro naquele momento dizendo: comigo não. Eu sou especial, eu sou diferente. Eu sou o super apóstolo. Não. Se você talvez hoje não quiser se restaurar, entenda isso. Jesus ele te escolheu, mas Satanás ele imita tudo. Ele imita tudo que Jesus ele faz. Ele quer imitar o que Deus faz. Deus te escolheu, Satanás te escolheu também. Ele te escolheu para te destruir. Ele te escolheu para te cegar. Deus te escolheu para te dar vida e vida em abundância. Mas Satanás ele também te escolheu, igual Pedro.
eu quero ficar frente a frente com essa pessoa. Vou afastando ela da igreja, vou afastando ela dos afazeres, vou afastando ela da vontade de Deus e coloco ela no mundo de novo. Aí eu mostro a minha carranca. Aproveita hoje que Jesus ele te chama. Ele está mandando você não lançar a rede do lado de aí, mas está mandando você vir aqui, lançar a tua vida no altar e colocar na presença dele. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Vocês que estão aqui diante do altar, põe a mão na altura do teu coração e feche os seus olhos. E a pergunta de Jesus para vocês é: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E é essa pergunta que você vai responder para Jesus agora. E se você estiver disposto a amar a Jesus, você estaria disposto a ser um testemunho vivo dele? De ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa liberta, de largar esse vício, de largar as más companhias? Ah não, pastor, eu sei até onde eu vou, eu já sou treinado nisso. Meu irmão, Pedro andou com Jesus, viu? Ele andou com Jesus, ele falava como Jesus, ele não ficava falando esse monte de gíria que você fala, não. Ele andou com Jesus e errou. Às vezes nós queremos nos comparar com Jesus, mas nós às vezes até de Pedro estamos distante se compararmos, porque até para restaurar o coração do homem é difícil. Tu me amas? Responde aí para Jesus que eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, aqui estamos, Pai, alcançados pela essa maravilhosa graça, essa inexplicável graça, Pai, que nos dá o que não merecemos, mas pela misericórdia do Senhor, que não nos dá aquilo que merecemos, porque todos nós aqui, meu Deus, devíamos ser condenados. Mas a tua misericórdia é tão maravilhosa que o Senhor nos poupa. E hoje aqui diante desse altar, meu Pai, eu tenho certeza que tem pessoas que estão se lembrando do dia que foram chamadas, Pai. No dia que o Senhor bateu tão forte no coração dela que essa pessoa, ela não pôde resistir. Porque o chamado, ele foi aos ouvidos e ao coração. Foi irresistível. As lágrimas falam por nós, Pai. Nós somos pequenos demais, Senhor. Por isso que as palavras de João fazem tanto sentido. É necessário desaparecer, ficar invisível, para dependermos só do Senhor. Porque enquanto dependermos da espada, da força do nosso braço, as coisas não irão acontecer. Aí verdadeiramente nós seremos inimigos de Deus. Mas aqui estamos, Pai, diante do teu altar, conscientes da nossa fragilidade. Em nome de Jesus, Deus, livra essa pessoa, esse teu filho, meu Pai, da volta para o mundo. Livra, meu Deus, eu rogo, assim como o Senhor rogou para Pedro, não permita, meu Deus, meu Senhor, Rei meu e Deus meu, que essa pessoa ela volte, que ela volte a ser a velha criatura que ela era. Mas transforma-nos, ó Pai, restaura-nos, ó Deus. Nos faça, meu Deus, a imagem e semelhança do teu Filho.
para que nós andemos por essa cidade, não como Pedro ficou em Jerusalém naquele dia, não, trancado dentro de casa, entristecido, sem dormir, espraguejando a si mesmo. Não, Senhor, restaura-nos, ó Deus, para que quando nos levantarmos, nós venhamos te exaltar, te glorificar e te bendizer. Que nós estejamos dispostos, meu Pai, a ir até o fim, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Perdoa-nos pelos nossos pecados, fortalece-nos e confirme o nome no livro da vida, para a honra e glória do Senhor, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Amém.